Bom dia, boa tarde, boa noite, bom madrugada. Nossa peça número 10 aqui de trabalho, segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez, vamos aqui às correções, né? Gente, aqui é a leiturinha da peça. Antes de iniciar, vou lembrá-los, né, de que nas reclamações trabalhistas, no caso das petições iniciais, melhor dizendo, né? A reclamação trabalhista é uma forma de petição inicial. Então, nas petições iniciais, tais como reclamação trabalhista, como também você pode pensar aqui em um caso do inquérito judicial de apuração de falta grave, no caso também de uma ação, de cumprimento. Então, nas ações, nas petições iniciais, nós temos que ter o quê? A notificação, o pedido, né, de notificação, a produção de provas e a procedência dos pedidos. Então, você sempre vai pedir notificação, procedência dos pedidos e produção de provas, né? No caso, eu inverti aqui para falar agora. Isso aqui é o básico. Sempre tem que ter isso nas petições iniciais e, obviamente, o valor da causa também. No PROPRO. Aí nós temos, além disso, nós temos a contestação, a defesa, né? A contestação. O que é o básico na contestação? É, obviamente, você falar da improcedência dos pedidos e também falar o pedido de produção de provas. Produção de provas, tá? Isso aqui é o básico. Isso aqui não pode faltar. Aí, dentro do básico, existem outras coisas básicas, né? No caso, petição inicial, que reclamação trabalhista, por exemplo, as pessoas fiquem esperto sempre com a tal da sucumbência, fique esperto com o tal do dano moral, fique esperto com a tal da liminar, né? Então tem algumas coisas que tem que ficar tomando cuidado. Fica esperto com a multa do 467, com a multa do 477. São coisas básicas que a gente tem que prestar atenção. E aí, é dessas coisas básicas aqui, tá? Nós também temos essas coisas básicas na contestação, tais como, fique esperto sempre com prescrição. Prescrição é uma prejudicial de mérito. Também fique esperto com o quê? Com os casos de indeferimento da petição inicial. No caso, as preliminares, que se vê no 337, lá você tem várias coisas, inclusive o inciso 4, que é o indeferimento da inicial, que é o artigo 330 do CPC. Então, isso aqui costuma ser o básico. Gente, baseado neste básico, tá? Tem outras coisas que vão se tornando básicas também, que você vai aprendendo, que não é difícil, tá? Olha só, a contestação. O que que nós temos na contestação? Básico, básico, básico. Ok, então você vai falar sobre a leitura do 337, você vai ler isso no CPC, tá? Depois que você observa isso aqui, que são as questões preliminares, que você pode pedir o indeferimento da petição inicial, por exemplo, tá? Aqui são decisões sem resolução do mérito, o 337, aqui é sem resolução do mérito, porque você não está tratando do dinheiro mesmo em si. Depois você tem as questões prejudiciais de mérito, então isso aqui são com resolução do mérito, prescrição, por exemplo, né? Aqui eu estou no 308 do TST, assim combinado também com o artigo 11 da CLT e artigo 7º, inciso, não sei qual de cabeça aqui, da Constituição Federal. Isso aqui é uma questão prejudicial de mérito, então isso aqui são questões com resolução do mérito, decisões com resolução do mérito. Tá, isso aqui é o básico. Aí você tem, lógico, né, a contestação do mérito, igual propriamente dito. Aquilo que está escrito na petição inicial do cara, o cara foi lá e pediu horas extras, você vai contestar o quê? Horas extras. O cara pediu equiparação salarial, você vai contestar o quê? Equiparação salarial. O cara pediu adicional noturno, você vai contestar o quê? Adicional noturno. Esse é o básico. Só que além disso, às vezes acontece de ele fazer algo na empresa, de quebrar o seu comprador de propósito. Com dolo, ele vai lá e danifica algo na sua empresa, ele causa um dano a você. Nesse caso, você que tem direito agora de atacá-lo, então você vai fazer um pedido de reconvenção. O que que é a reconvenção? A reconvenção é só uma petição inicial que fica dentro da contestação. Pô, se ela é uma petição inicial que fica dentro da contestação, então, eu vou ter que ter o valor da causa. Tem que ter valor da causa. E também tem que ter o quê? A notificação da parte contrária para responder à reconvenção, a produção de provas com relação àquilo que foi definido sobre a reconvenção e também a procedência dos pedidos com relação à reconvenção. Então, como que eu faria isso, então? Qual que é a divisão? A divisão é simples, né? Você vai fazer a escrita tranquila, você vai contestar. Você vai contestar as horas extras, você vai contestar o adicional noturno, você vai contestar a periculosidade, você contesta cada um desses casinhos aqui, e aí depois que você contestar, você faz os pedidos sobre isso aqui. No caso, você vai falar sobre a improcedência desses pedidos e a produção de provas. Depois você trata da reconvenção. Na reconvenção você vai no finalzinho, menciona aqui sobre o computador e pede a notificação da parte contrária, a produção de provas e a procedência do pedido baseado na reconvenção com o valor da causa. É como se fosse, não é como se fosse, é um tópico a mais, só isso aqui, certo? Então você fez aqui a contestação e dentro do próprio corpo da contestação você fez a reconvenção. Rafael, é para abrir uma outra petição inicial com endereçamento, qualificação de maneira alguma. Isso aqui é como se fosse a liminar na reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista, você não tem lá o tópico da liminar? Da liminar.
Você vai ter os 3 parágrafos, aqui é a mesma coisa. Você vai colocar o quê? Da reconvenção, 3 parágrafos também, a mesma coisinha, tá bom? Agora vamos aqui à nossa leitura da peça, né, que foi dada é, para que o exercício fosse realizado. Tá bom, gente? É importante fazer. Se você não faz, você acaba se prejudicando muito, pessoal. Eu sei que às vezes a gente quer corrida com serviço, mas assim, pensa, daqui 4 meses você fazer de novo isso? É duro, né? Então vamos que vamos. A fábrica Delícias Cacau, do Cacau, procura você como advogado, afirmando que Tarsila Nunes, que foi empregada da sociedade empresária tal, da empresária, né? De tal data. Gente, olha que muitos anos, né? Então você pensa na tal da prescrição. Não pode deixar de pensar na tal da prescrição. Se ela fez a reclamação trabalhista em menos de 2 anos, não dá a bienal, mas vai dar a prescrição quinquenal. Com o pedido certo, determinado e com indicação do seu valor. O processo tramita na 10ª Vara de Ilhéus, Bahia, sob o número tal. Gente, olha só, está falando que tem um processo tramitando aqui no local específico. Tarsila alegou que a ex-empregadora teria alterado o seu turno de trabalho. Olha só. Então ela começou a alegar, ela começou a mencionar as coisas, ela está dizendo os fatos aqui, comentando os fatos, depois vamos ver o que ela pede. Então ela alegou que a ex-empregadora teria alterado o seu turno de revezamento, em prejuízo da trabalhadora, já que trabalhava de noite, depois foi trocado para o diurno, certo? Então tudo isso aqui, ela está falando sobre a alteração da jornada de trabalho com relação à mudança do valor em si, tá? Beleza. Vedada pelo ordenamento jurídico, já que deixou de receber adicional, o que ela requer. Tá? Então, ela fez o pedido aqui baseado nesse adicional noturno. Você vai pesquisar, verificar se aqui é prejuízo, se é prejudicial ou não é prejudicial. Não é prejudicial, muito embora a redução tenha ocorrido, é melhor para a saúde dela. Durante toda a contratação, usufruía de 1 hora de intervalo. Mesmo assim, passou a permanecer na empresa por aproximadamente 30 minutos ao final da sua jornada para almoçar, pois assim poderia realizar outras atividades, academia, compras, etc., sem necessidade de ir à sua casa, requerendo para que este tempo seja integrado na jornada e pago como hora extra. Gente, aqui um outro caso, né, um outro pedido, a pessoa está comentando sobre aquilo que nós já vimos na petição anterior, né? No caso do problema anterior, nós vimos isso aqui também. Então, isso aqui é uma outra coisa para a gente prestar atenção e, obviamente, não é difícil de visualizar, tá bom? Então, por este motivo, você já fez isso ontem, se você escreveu isso ontem, hoje automaticamente você já encontraria isso e já jogaria como uma tese tranquila, colocaria o fato e encontraria o tal do artigo que fundamenta justamente isso aqui, é só ir até o índice emissivo, você está lendo isso aqui tudo, ó. O que aqui te faz pensar, né? O que você vai procurar no índice emissivo? Ah, Fel, esse negócio de intervalo aqui, né? Eu vou procurar a palavra intervalo? Sim, você procura a palavra intervalo, mas você já está estudando, né? Então você pode pensar no intervalo interjornada, você pode pensar no intrajornada, você pode pensar na horas in itinere, que não existe mais, as horas in itinere, né? Que é o trajeto, deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa. Mas mesmo não existindo mais essa jornada, ela está ali. Tem a tal da logística do índice emissivo. Inclusive, o acidente feito, né, que vem a ocorrer no trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, é computado, sim, para fins de receber auxílio desse acidentário e, consequentemente, dá direito à estabilidade. Tá? Mas é o que você tem que fazer com o estudo. Pensou nisso aqui, já vai para a próxima, né? Relata também que seu colega Lucas Cavalcante, que foi readaptado, gente, mais uma vez readaptado, olha só quem não colocou na tese passada. Pô, será que não consegue ver agora? Tá fácil demais, né? Readaptado, R$ 1.500, requerendo o pagamento da diferença salarial da equiparação, bem como a multa em seu favor, em razão de discriminação de 50% do limite máximo do regime geral da Previdência Social. Então, o cara pediu aqui a multa também por causa da discriminação, por não ter tido benefício da equiparação salarial. Tá bom? Beleza, gente. Isso aqui tudo, eu não vou dar tanto assim friso, não. Eu vou só colocar aqui, depois a gente lê o que o aluno escreveu. Por fim, relata que foi dispensada por justa causa. Olha só, justa causa significa que ela vai perder o direito aqui. Ela vai perder o direito a 13º proporcional e férias proporcionais, né? Então, e agora? Será que ela está pedindo o quê? Ela está pedindo a conversão da dispensa por justa causa em sem justa causa para que ela receba isso tudo. Por quê? Pois utilizou equipamentos da empresa para trabalhar em nome de outra empresa concorrente, mas que isso não poderia justificar a justa causa, razão pela qual pleiteia a anulação da justa causa e o pagamento das respectivas verbas rescisórias. Mais uma vez, isso aqui é meio estranho, né? Obviamente, é uma concorrência desleal. Não tem como converter a dispensa por justa causa em sem justa causa, né? É improcedência esse pedido aqui também é o que vai ocorrer. Pleiteou ainda a condenação da reclamada ao pagamento de diferença salarial em razão da aplicação de reajustes previstos na convenção coletiva. E, por fim, a condenação da reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade, pois se deslocava para o trabalho utilizando motocicleta. Gente, sobre a periculosidade, dá para você pensar, motocicleta dá periculosidade? Dá sim, Rafael, mas se você usar isso como atividade de fim, né? Se você usa, os casos de periculosidade são eletricitários, explosivos, inflamáveis, motoboy e o segurança. O motoboy não é a pessoa que vai para o serviço de moto, e sim aquela que usa a moto para trabalhar.
Tá? Então não deve prevalecer a tal da periculosidade. Isso aqui é uma tese que ninguém vai ter dificuldade de encontrar rápido. Tá? Mas aí nós temos aqui, ó, pleiteou também a condenação do pagamento de diferença salarial em razão da aplicação de reajustes previstos na convenção coletiva. Bom, então foi tratado aqui dessa tal de convenção coletiva. A gente não viu nada escrito a respeito, mas ela pleiteou isso aí. Tá bom. Então tá aí uma coisa que ela pediu. Ela pediu e aí o que a gente faz com isso? Não sei, estamos vendo o pedido dela aí. Tá, estamos vendo o pedido, que é uma outra coisa. Será que, cadê a... nós precisaríamos encontrar, né? Onde que está essa convenção coletiva, de uma certa forma. A ex-empregadora entregou a você o termo de rescisão do contrato de trabalho, bem como a cópia do processo número tal. Olha só, processo número tal. Esse processo, o número dele aqui. Cadê esse número de processo aqui em cima? É o mesmo? 1000 aqui, 1022. Aqui embaixo está o quê? 1000, o contrário, 21. Realizado pelo autor buscando reajuste salarial em razão da previsão da convenção coletiva e que se encontra na fase recursal. Ah, tá, olha só. Então, esse casinho aqui da convenção coletiva já existe esse processo. Olha só, a ex-empregadora entregou a você, a empresa em si, né, o termo de rescisão do contrato de trabalho, bem como a cópia do processo número tal, ajuizado pelo autor, que em caso agora é o reclamante. O reclamante aqui está fazendo essa reclamação trabalhista, buscando reajuste salarial de novo do que está previsto na convenção coletiva, mas já existe esse processo. Então, nós temos o quê? Baseado no 337 do CPC, nós temos a litispendência, né, pessoal? É uma decisão também sem resolução do mérito. Isso está, já existe isso. Então, aqui eu tenho além do mérito, eu também ataco a preliminar de mérito. Ah, Rafael, não sei o que é preliminar de mérito. É aquilo que não está julgando o dinheiro em si. Eu não estou dizendo que o cara não tem direito de receber esse negócio. Eu estou dizendo que já existe um processo que está tratando desse negócio. Então, isso vai ser resolvido lá. Aqui não vai ser resolvido, porque aqui nós estamos tratando de coisas novas, né? E eu não posso tratar de uma coisa que está acontecendo agora que já tem processo em andamento a respeito disso. Não faz sentido. A reclamada informa, por fim, que quando informou a reclamante da demissão, ela dolosamente causou danos ao empregador, consistente na quebra de um tablet, avaliado R$ 3.500. Olha só, então isso aqui é aquilo que nós estávamos comentando, e agora estou trazendo a baila aqui, que é justamente o quê? Justamente um caso de pedido de reconvenção, em que você vai estar fazendo aqui um pedido dentro da própria contestação. No caso, você vai pedir a notificação da parte contrária para que ela se defenda desse ataque, né? A produção de provas e a procedência do pedido da restituição do valor de R$ 3.500. Ante a situação, elabora a peça adequada à defesa dos interesses do seu cliente. Gente, isso aqui é o que nós temos. E agora vamos ver o que os alunos foram escrevendo a respeito do assunto. Tá bom? Vamos ver aqui quais são as teses que foram tratadas pelos excelentíssimos, excelentíssimos concorrentes dessa nossa provinha. Vamos lá, gente. Processo número tal, beleza. Tranquilo aqui. É, Continuando, né? Fábrica de cacau, interesse completo por intermédio do seu advogado, vem contestação com reconvenção. Perfeito isso daqui, pessoal. Tá aqui, né? 847 da CLT e artigo 343 do CPC, pelos fatos, fundamentos e reduzidos. Tá certo, gente. Tá correto isso aqui. O ideal é que você coloque, quando você menciona um artigo do CPC, que você coloque também aquele 769 da CLT. Então, 847 da CLT, combinado com 847 e 769 da CLT, combinado com o artigo 343 do CPC. O ideal é que fique assim, tá? Que você, toda vez que você for usar um artigo do CPC, que você coloque o artigo da CLT que permite que essa utilização ocorra. Os fatos estão aqui. A reclamante trabalhou para reclamado em uma data específica, não ficou satisfeito com o termo do contrato de trabalho e agora está ajuizando a reclamação trabalhista, pleiteando vários direitos em si. Pronto. Do mérito adicional de noturno. Ó, o aluno colocou do mérito aqui. Essa divisão, pessoal, ela é opcional, tá? Você pode só colocar os tópicos, porque se você colocou do mérito, dentro do mérito, não pode ter a tal da preliminar, né? Você, por exemplo, aqui já foi tudo tratado, beleza. O aluno acabou não trazendo digamos assim, o aluno acabou não trazendo é, a litispendência, né? Que já tinha mas tudo bem. Então, fica do mérito mesmo. Só noturno. A reclamante alega que elaborava de tal hora a tal hora, recebendo adicional noturno, e quinta data passou a trabalhar da tal hora a tal hora. Com alteração, passou a não receber adicional, ocasionando de alguma coisa do dono mesmo. De acordo com a súmula tal, a transferência para o período diurno implica a perda do direito adicional noturno. Perfeito, sendo assim, tal transferência não é prejudicial ao reclamante e tal pedido deve ser determinado como sendo improcedente. Beleza. Mas está certo aqui, se depois lá embaixo você trata, né, e diz que deve ser definida a improcedência do pedido, beleza.
A improcedência dos pedidos formulados na ação. Tá bom, tá certo a improcedência dos pedidos formulados na ação, certo? Aí o ideal é que você defina quais sejam. Aí você coloca aquilo que realmente faz parte do caso concreto. Aqui, pessoal, aqui em cima, conforme a gente vai aprendendo, né? Sendo assim, a tal transferência não é prejudicial a reclamante e seu pedido deve ser julgado improcedente em uma decisão com resolução do mérito. Tá? Eu acho que fica melhor. Horas extras. A reclamante alega que usufria de 1 hora de intervalo entre a jornada, previsto no artigo 71 da CLT, na qual diz que qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas é obrigatório com de intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora. E sendo só em acordo escrito, em contrário, e salvo acordo, né, escrito ou coletivo, em contrário, não poderia exceder 2 horas. Além do mais, a mesma permanecia após a jornada de 30 minutos para almoçar. No entanto, a mera permanência na desempenho da empresa não configura hora extra. Gente, aqui o aluno, nós vimos ontem isso, o aluno não colocou hoje de novo, tá? Não sei se foi o mesmo aluno, mas aqui você veja que ele não mencionou o fato de você ficar dentro da empresa ali por mera liberalidade, né? Não sei se está escrito nesse artigo aqui, mas não ficou claro essa menção em si. Tá vendo aqui? Ela está pedindo isso, né? Olha só, ela está pedindo isso aqui em cima. Durante toda a contratação, usufrui de 1 hora de intervalo. Mesmo assim, passou a permanecer na empresa por aproximadamente 30 minutos ao final da sua jornada para almoçar, pois assim poderia realizar outras atividades, sem necessidade de ir à sua casa. Isso aqui é o fato. Fundamento. Muito embora ela tenha. Fundamento. Conforme estabelece o artigo tal da CLT, muito embora ela tenha ficado. Conforme estabelece o artigo tal da CLT, você faz a cópia dele. Na cópia dele vai estar escrito que quando ela fica na empresa por mera liberalidade, né, por escolha em si, ela não faz jus ao benefício. Nós vimos isso na aula passada, inclusive, uma das próximas reclamações, das próximas contestações, algum aluno deve estar mencionando isso. Da equiparação salarial e multa discriminatória. A reclamada relata que seu colega Lucas, funcionário readaptado, passou a exercer a mesma função, recebendo R$ 1.500 a mais, requerendo equiparação salarial, bem como multa discriminatória. Perfeito, colocou o fato. De acordo com o artigo 4.1, no qual discorre sobre o funcionário readaptado, diz: o trabalhador readaptado e mora em nova função por motivo de doença física ou mental atestada por órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação. Perfeito, olha só, fato copiado, fundamento copiado e pedido. Diante exposto, diante do dispositivo, o reclamante não faz jus do direito de equiparação salarial, tampouco a multa discriminatória pleiteada na mesma, prevista no artigo tal. E o seu pedido deve ser julgado improcedente em uma decisão com resolução do mérito. Da justa causa, a reclamada pleiteou anulação da justa causa, alegando que o motivo de usar equipamentos da empresa para trabalhar em nome da outra empresa concorrente não poderia se justificar a justa causa. Entretanto, o artigo 482 da CLT diz que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado e for prejudicial ao serviço, com base no dispositivo citado, a improcedente alegação da reclamada. Perfeito, pessoal, tá certo isso aqui. Colocou aqui a linha certa, né? Eu não fui lá conferir, mas tem que ser a certinha assim, né, da concorrência desleal. Dos recursos, dos reajustes salariais, né? Na verdade, no caso, concorrência desleal ou, no caso, realmente, né, estar na empresa concorrente. Reduz reajustes salariais e convenção coletiva. No processo tal, está em fase recursal, onde a empresa está discutindo o reajuste salarial numa convenção coletiva. Portanto, o assunto está sendo discutido em processo específico, não sendo necessário discutir sobre tal assunto. Olha só, o aluno viu que tinha algo errado aqui. Mas como é segunda contestação ainda, ele não sabia que iria ser alegado o quê? Essa preliminar de litispendência, que está no artigo 337 lá do CPC. Tá? É uma preliminar de litispendência. Da reconvenção, a parte recorrida, desculpa, a parte tal, dolosamente, a parte não sei o que está escrito aqui, dolosamente causou danos ao empregador, quebrando um tablet avaliado em R$ 3.500 que utilizava para apresentar as propostas aos clientes. De acordo com o artigo tal, discorre que aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência, impotência, comete ato ilícito e deve causar. Além do mais, o artigo 462, parágrafo 1 da CLT, diz que, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo empregado. Isso, dolo empregado, é o que está escrito aqui. Dessa forma, o reconvinte. Ah, tá. Então, aqui, a parte reconvinda, tá? Beleza. Dessa forma, o reconvinte, que é o cara que está fazendo a contestação, pede a procedência da presente reconvenção para que a parte reconvinda seja condenada ao pagamento de R$ 3.500. Perfeito. É isso aqui mesmo.
Daí uma decisão com resolução do mérito, tá? Procedência do pedido. Então, você foi e jogou aqui, né, da reconvenção, perfeito. Do adicional de periculosidade, a reclamante pleiteia adicional de periculosidade alegando que desloca para o trabalho de motocicleta. Adicional de periculosidade é devido ao perigo que ocorre nos exercícios das atividades de risco previsto no artigo 93 da CLT, tais como o exercício fim, né, da atividade de motociclista. Sendo assim, o simples deslocamento para o trabalho não configura o risco que enseja o respectivo adicional. Portanto, deve ser julgado improcedente de uma decisão com resolução do mérito. Da sucumbência, nos termos, requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tanto na reconvenção quanto na contestação. Perfeito também isso aqui, tá? Dos pedidos, ante exposto, requer a notificação da parte contrária para apresentar defesa no prazo cabível sobre a reconvenção, tem que deixar claro, que aqui você está defendendo, né? A produção de provas de todos os meios admitidos, né? A improcedência dos pedidos formulados na ação, a procedência do pedido formulado na reconvenção para que a reconvinda seja condenada a ressarcir o dano de R$ 3.500, a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários de sucumbência, de 5 a 15. Perfeito, pessoal. Tá certo. Termos aqui, pede fazendo cada data, cadê? Ficou faltando aqui, né? O valor da causa, pessoal. Rafael, mas a contestação tem valor da causa? Quando você for fazer a reconvenção, tem valor da causa, sim. É a primeira vez que fez, então só a parte dos pedidos que ficou misturado, né? Mas você não sabia como fazia, tá tudo bem. Agora nós vamos aprender, né? Como é que faz. E esse fazer você coloca aí dos pedidos com relação à contestação. Aí você pede a produção de provas e a improcedência dos pedidos que se seguem. Depois, dos pedidos com relação à reconvenção. Você pede notificação da parte contrária apresentar a defesa, produção de provas e procedência dos pedidos. Certo? Do pedido, no caso, né, da restituição dos valores que foram causados por prejuízo doloso por parte do empregado. Excelentíssimo. Aqui foi feita a qualificação, né? Perfeita, tal. Fábrica, apresenta a contestação 847 da CLT. Ficou faltando aqui, né, a reconvenção. 847, combinado com o artigo 343 do CPC e 769 da CLT. Fatos do direito da prescrição. A reclamante foi empregado da sociedade empresária, né? Na verdade, inclusive, quando a gente vai vendo, né? Esse aqui não falou da prescrição. Então, é uma coisa básica que não pode faltar nunca, 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 nunca na Constituição. Se tem datas, pense em prescrição. Se você, Rafael, eu não fiz porque eu não entendi o que é prescrição quinquenal ainda, não entendi. Me pergunta, tá? O que é a prescrição quinquenal. Da prescrição. Reclamante foi empregado da sociedade de tal data. O cara fez a cópia aqui do fato. Conforme o artigo tal da CLT, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, né? Respeitado o biênio subsequente à cessação do contrato, a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores aos 5 anos, contados da data do surto da alimentação, e não as anteriores ao quinquênio. Portanto, que seja observada a prescrição com a consequente resolução do mérito. Tá certo, pessoal. Assim, o ideal seria colocar, né? Portanto, que seja observada a prescrição com improcedência de todos os pedidos que antecedem a data tal, que é aquele prazo de 5 anos. Como aqui nós temos é, a data, né? Olha só. Então, aqui, de 29, aí você fez 21, 20, 19, 18, 17, 16. Então, as verbas trabalhistas pleiteadas de 29 de novembro de 2016 para trás, que não prevaleça, tá bom? Que não prevaleça por ser uma decisão com resolução do mérito no acolhimento da prescrição quinquenal, que é a prescrição parcial. Portanto, que seja observada a prescrição da alteração do turno de trabalho. Tarsila, blá, blá, blá. É o fato. Conforme preceptua o 2 tal, 260, a transferência para o período diurno do trabalho implica perda do direito do adicional respectivo. Portanto, o reclamante não faz uso ao adicional, pois lista a supressão do valor e deve ser dado como improcedente pedido em uma decisão com resolução do mérito. Das horas extras, durante a condição, o reclamante usufruía de 1 hora para o intervalo. Beleza, copiou aqui. Conforme o artigo 4 segundo CLT, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário aquele que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no artigo tal, quando o empregado, por escolha própria, permanecer nas dependências da empresa para exercer a atividade particular. Então, nota aqui fechou realmente, né? Aquilo que nós falamos no caso anterior, né? O aluno anterior não tinha colocado, esse aqui colocou. Aqui, portanto, requerem procedência do pedido com resolução do mérito. Perfeito. Da equiparação salarial, a reclamante alega que seu colega Lucas foi readaptado. Fato, não vou ler inteiro aqui. Conforme a setor tal, o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência, tá certo. Portanto, não tem direito à equiparação salarial, requerem procedência do pedido da reclamante com consequente resolução do mérito. Perfeito, pessoal. Perfeito isso aqui, ó. Se você sabe escrever resolução do mérito aqui, escreva aqui também, ó. Né? Com resolução do mérito, foi escrito, na verdade, também, inclusive, aqui em cima, né?
Enfim, onde foi escrito, pessoal, que seja mantido assim. Ó, da periculosidade, a reclamante pleiteou isso. Conforme tal, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, e emprego aqueles que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Portanto, não há que se falar em periculosidade, pois a reclamante não usa a moto para trabalhar, apenas usa para o deslocamento de sua casa para o trabalho. Então, requer a improcedência do pedido, com a consequente determinação de resolução do mérito. Os honorários advocatícios de sucumbência. Nos termos do artigo tal, requer a condenação do autor aos honorários, fixando-se no mínimo de 5%, no máximo de 15%. Ó, você viu o que aqui foi feito? Aqui, né? Dos pedidos, requerimentos finais. Antes posto, requer a produção de provas, todos os meios admitidos e a consequente procedência dos pedidos, né? Dos pedidos. Aí o aluno colocou que dá a prescrição. Aqui você deveria pedir o acolhimento da prescrição, né? E a improcedência dos pedidos de alteração das horas extras, equiparação salarial, adição de periculosidade, né? E, enfim, horário advocatício aqui tá tranquilo. Nota que esse aluno colocou algumas coisas que o outro aluno não colocou. E o outro colocou algumas coisas que esse aqui não colocou, certo? Mas assim a gente vai aprendendo quais são as teses que tem. Conforme eu fui falando, fui lendo, né, o probleminha aqui, eu fui lendo o probleminha e dizendo os problemas que nós poderíamos encontrar, tá? Eu fui falando sobre a equiparação, falando sobre a conversão, que não foi equivocada, a conversão, né, da dispensa por justa causa, em justa causa, na verdade, não teve não há por que ser acolhido a conversão. Bom, aqui ficou faltando o valor da causa, mas o aluno não fez sucumbência porque ele não sabia que tinha que fazer sucumbência. Próximo aluno, aluno. Excelentíssimo senhor, Fábrica Delícias, né? Aqui ele colocou contestação com reconvenção, 847 e 769 da CLT, combinado com 337 do CPC. Ficaria bom aqui, tá? Procura, pessoal, no comecinho não errar, tá? Beleza? Aqui também, ó, você fez aqui deixou um espacinho, continua escrevendo aqui, ó, cabia aqui CNPJ, você concorda? CNPJ, endereço completo, aqui, ó, direito eletrônico, coloca aqui, ó, cidade da Bahia, tal, coloca aqui, né? Faz aqui, ó, preenche, tenta procurar ficar certinho aqui, tá bom? Para ficar caprichado o negócio. Ineptos da inicial, a reclamante não especificou causa de pedido e pedido desconexos. Conforme artigo tal, tal. Portanto, requer. Ó, isso aqui você tem que dizer qual que o que você está alegando. Qual que é a sua alegação? Realmente, o que foi aqui que ela não colocou? Você não mencionou, certo? A reclamante não especificou a causa de pedir e pedidos desconexos. Então, mas qual? Certo, cara? Eu preciso saber. Beleza? Do mérito. A reclamante requer que toda a contratação usufruída de uma hora de intervalo, mesmo assim passou a permanecer na empresa 30 minutos ao final da sua jornada, para almoçar e realizar outras atividades, academia, compras, etc., sem necessidade de ir à sua casa, requerendo que este tempo seja integrado na sua jornada. Artigo tal da CLT, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou mais condenação climática, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa, para exercer atividades, entre outras. Estudo, alimentação, isso aqui. Portanto, requer a procedência do pedido. Ó, ficou muito grande, gente. Tenta fazer desse jeitinho aqui, ó. Né? Ó, eu entendi que você entendeu, mas tenta usar a palavra como se fosse sua. Cadê esse aqui? Aluno colocou da equiparação, vamos ver. Das horas extras, da alteração do trabalho, da prescrição. Esse aqui não colocou a tese, vamos ver. Esse aqui, no caso. Ah, do sono noturno. Na verdade, não, esse aqui colocou sim, esse aqui colocou. Esse aqui colocou, lembra que ele colocou? Da alteração do contrato, é esse aqui mesmo, ó. O aluno colocou o fato, tá vendo? A Tarsila alegou que é, o ex-empregador teria alterado o seu turno de revezamento. Não, não é esse caso que eu quero encontrar. Eu quero da hora extra, esse aqui mesmo. Durante a contratação, o reclamante usufruiu de uma hora de intervalo, porém, passou a permanecer na empresa por aproximadamente 30 minutos ao final da sua jornada, para almoçar, pois assim poderia realizar outras atividades sem necessidade de ir até a sua casa. Olha só, o aluno copiou o quê? O que que ele fez aqui? Ele copiou isso aqui, gente, ó. Cadê? Copiou, cadê? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, só copiou, Ctrl C. Aí eu vou dar Ctrl C nisso aqui.
certo? E aí depois eu vou dar Ctrl vou colocar aqui, Ctrl V o fato, aí o aluno vai pegar e vai copiar o artigo que embasa o que ele está dizendo aqui, conforme precisa do artigo tal da CLT. Copia esse corrido assim, ó. Não faz aquele recuo. Ontem eu falei sobre isso. Não faz o recuo, no caso aqui, essa menção aqui, ó, inciso um 2 3 tipo assim, faz tudo na ordem, como se fosse. Não tá errado, mas não precisa pular linha, entendeu? É aqui, ó. A reclamante requer que toda a contratação que durante toda a contratação, né, usufrui de uma hora de intervalo. Mesmo assim, passou a permanecer na empresa por aproximadamente 30 minutos ao final da sua jornada, para almoçar, realizar outras atividades. Não, você fez certo, verdade, tá certo aqui, tá certo o fato. Aí você coloca, já continua aqui, conforme artigo 58, parágrafo 1º da CLT, quando o empregado por escolha própria buscar a proteção pessoal, em caso de segurança das dependências das vias públicas, ele não fará jus à respectiva adicional. Portanto, requer a improcedência do pedido com resolução do mérito. Na verdade, tá certo o que você fez, né? Aqui eu me retifico, me corrijo. Tá certo o que você fez, colocou o fato aqui, colocou o fundamento, colocou o pedido. Só tem que dar uma lapidada, no caso, não errando aqui, né? Coloca assim, não é artigo 58, coloca assim, conforme preceitua o artigo 58 da CLT, né? Parágrafo 1º, combinado com o artigo 4º, parágrafo 2º. Você pega e coloca isso. Depois, portanto, requer a improcedência do pedido e uma decisão com resolução do mérito. A reclamante relata, aqui eu teria que colocar o quê? Teria que colocar outro tópico, nome do tópico. E qual o tópico? Da equiparação salarial. Colocou o tópico aqui, né? Colocou o tópico do mérito, tá aqui só do mérito. Deveria ter colocado aqui das horas extras, e colocado aqui agora, o quê? Da equiparação salarial. A reclamante relata que seu colega Lucas Cavalcante, beleza, colocou o fato aqui. Perfeito. Agora, conforme preceitua o artigo 4º do brasileiro, o trabalhador readaptado não serve de paradigma. Pronto. Portanto, requerem procedimento do pedido com resolução do mérito. Fechou. Agora, a reclamante relata que foi dispensada por justa causa porque utilizou o equipamento da empresa, blá blá. Fato, beleza. Então, esse aqui é o caso. É da dispensa por justa causa. 4.2. Conforme estabelece 4.2 da CLT, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, a negociação habitual por conta própria ou alheia, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Portanto, requer a improcedência do pedido de conversão da justa causa, da dispensa sem justa causa e impor justa causa, e deve ser mantida, né? Deve ser mantida. A decisão do empregador deve ser mantida. Então, portanto, requer a improcedência do pedido de conversão da demissão por justa causa em sem justa causa, e uma decisão com resolução do mérito. Tá certo isso aqui. Beleza, agora outro tópico. A reclamante requer a condenação da reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade, pois se deslocava para o trabalho. Então, você colocaria aqui, da periculosidade. O anexo quinto, né, conforme estabelece o anexo quinto da norma regulatória 16, não são consideradas atividades perigosas para a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou desta para aquele. Portanto, requer a improcedência do pedido. Ó, isso aqui é legal, eu não tinha conhecimento específico dessa instrução normativa aqui, não, tá? Dessa norma regulamentadora, não. Se está escrito nela, vou até olhar depois, tá? Ficou bem específico isso aqui. Da reconvenção, o reclamado informa que, quando informou a reclamante da demissão, ela dolosamente causou dano. Conforme o artigo tal, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito na ocorrência do dolo do empregado. Requer essa procedência do pedido com relação à reconvenção. Dos pedidos e requerimentos finais, antes disposto, requer o acolhimento da preliminar, que seja julgado procedente. No mérito, requer a improcedência dos pedidos formulados na ação. No caso, o ideal seria colocado na ação, no caso, na reclamação trabalhista, a procedência do pedido na reconvenção. Beleza, está certo, você está certo. Tá? A condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notificação do reconvinte para apresentar a defesa em reconvenção e o valor da reconvenção a apurar. Na verdade, você poderia colocar o valor da causa, né, R$ 3.500, tá bom? Porque eles deram o valor para você. Gente, tá certo isso aqui, né? São as pecinhas que vocês fizeram. Fiquei contente. Esse último casinho aí, o aluno já está do jeito que eu estou pedindo. Só está faltando agora colocar o nome do tópico, tá? Colocar o nome do tópico. Veja que cada um pensou em uma coisa. Tá, e é legal a gente ver isso, pessoal. E assim, tem que fazer, porque o tempo que você gasta para fazer, que você investe na redação em si, ele influencia muito. Então, às vezes você pensa que você consegue fazer, e assim, o que é um treinamento? Um treinamento é um treinamento. Então, muitos alunos que têm facilidade de trabalho reprovam de trabalho. Justamente por quê? Porque você fala assim, é tão bobo eu escrever isso, né? E ele acaba reprovando por quê? Por causa justamente desse pensamento que não está correto, pessoal. Tá? Por incrível que pareça, os alunos que
acabam reprovando são aqueles que têm muita facilidade. Ah, isso aqui é um assunto muito fácil para mim. Aí ele não faz a peça. E ele não faz a peça no dia da prova, ele gasta 4 horas e 15 minutos para fazer a peça. Faz impecável a peça, tira 4,6, não consegue fazer as questões, né? E reprova. Então, gente, tem que ficar esperto. É um curso de prática, né? Assim, não é prática trabalhista mesmo em si, mas é um curso de prática de peças processuais. Você vai fazendo para que você tenha condições de fazer uma ótima peça no dia da prova, gastando ali no máximo 3 horas e meia. É para isso que você treina, não é para aprender o conhecimento jurídico aqui. Você talvez já tenha ele muito grande, ou talvez você não o tenha, mas vai adquirindo ao longo dos dias do curso, você só tá esperando as teorias, mas quando você faz, você aprende. E aí, algumas teses que você está fazendo aqui, com certeza serão iguaizinhas no dia da prova. Essas você nem gasta tempo no índice remissivo, já escreve super rápido, porque já fez outras vezes, e automaticamente, com esse treinamento, você consegue sua aprovação mais fácil, porque você vai gastar bem menos tempo para poder fazer sua peça, e aí sobra muito mais para você procurar as questões, tá bom? Beijo do Marco, foco foi esse, fala depois do estudo, tamo junto, tchau!